no livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 25 e o 26, alguns versículos. É uma leitura bastante conhecida, mas que traz de uma riqueza muito grande. Que diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu louvo a Deus porque o nosso Deus é aquele Deus que vê, que ouve e que desce, né? E a palavra nesta tarde é essa. Irmã Judite, ela começou dizendo que Deus ouve, Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Aleluia! E uma das cantoras, ela também afirmou que Deus fazia isso. E ainda disse mais, cantou a respeito de milagre, que nesta tarde era tarde de milagres. E quando nós lemos essa palavra que fala a respeito do milagre, ficamos muitas vezes a interrogar como que Deus age, como Deus faz, como Deus resolve. Porque muitas vezes os problemas são tão grandes que a gente acha que não vai ter solução. E nesse caso aqui desta mulher, e eu coloquei ontem, eu lendo a palavra de Deus, eu dizendo, Espírito Santo, me dá uma palavra para falar ali amanhã. E o Espírito Santo disse a mim assim, um ato de fé e coragem. E eu disse, um ato de fé e coragem, Espírito Santo? Ele disse sim, porque aquela mulher, ela teve o ato, teve a fé, ela creu, a gente vai ver isso, mas ela não só creu, ela teve a coragem de ir em busca do seu milagre. E muitas vezes a gente tem só o ato, eu tenho fé, eu creio que Jesus faz, eu creio que Ele pode fazer, mas eu não vou em busca do milagre. Mas essa mulher não. Aleluia. É uma história bastante conhecida, mas me chamou muita atenção. Então é a história da cura de uma mulher com fluxo de sangue. É uma das narrativas mais poderosas e emocionantes do Novo Testamento. E nós podemos ver em Marcos capítulo 5, versículo 26, 27 até o versículo 32, transcorrer a respeito dessa palavra. Mas também não só em Marcos. Em Mateus capítulo 9, no versículo 20 ao 22, relata a respeito desta mulher. E em Lucas, o médico Lucas, ele fala a respeito, capítulo 8, versículo 43 e 48, fala também a respeito dessa mulher que vivia há 12 anos sofrendo de uma doença. E a palavra do Senhor diz que ela, 12 anos sofrendo, tudo que ela tinha, ela ia em busca dos médicos, e o médico nada puderam fazer, chegando de mal a pior. Mas no versículo 25 que eu li, e o versículo 26, a gente pode observar o desespero daquela mulher. A Bíblia diz que ela sofria, há quantos anos? Há 12 anos, com uma doença que a tornava cerimonialmente impura, segundo a lei. Além daquela mulher ter uma doença fisicamente, ela também sofria emocionalmente. Por quê? Porque ela não podia sair de casa. Tudo que ela pegava, a gente pode ver isso na lei judaica, no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 25 ao 27, ela era destituída da sociedade por conta daquela enfermidade que ela tinha. Pois era um fluxo de sangue. E tudo que ela pegava ou tocava era considerado imundo. E isso a afastava da sociedade. Além do sofrimento físico e financeiro que ela enfrentava, sua situação ela ilustra a condição do sofrimento e a impotência do ser humano diante de tantos problemas, que muitas vezes nós passamos sem solução. Então, assim como aquela mulher, nós muitas vezes estamos sofrendo impossibilidade de resolver os problemas que nos afligem. Mas aquela mulher, ela não ficou parada. Além dela estar sofrendo, mas ela tomou uma atitude. E a gente pode observar isso no versículo 27 ao 29, que vai dizer, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e a multidão e tocou nas suas vestimentas,
porque dizia, se tão somente tocar nas vestes, sararei, ou seja, ficarei curada. A fé daquela mulher, ela aproveitou a oportunidade. Ao ouvir de Jesus, a mulher viu uma oportunidade única. Ela não perdeu a fé, ela acreditava que se apenas tocasse em suas vestes, ela ficaria curada. Esse ato de fé, mesmo sendo um simples toque, e ainda que por trás, sem que ninguém veja, era uma confiança no que Jesus poderia fazer. Aleluia! Aquela mulher, ela aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova das coisas que se não vê. Então aquela mulher, ela tinha fé que Jesus poderia fazer alguma coisa. E ela não ficou inerte. Queridos, nesta tarde eu te convido a se levantar desse estado que você está, prostrado. Aleluia, talvez você tenha fé, mas até agora você não tomou uma atitude como aquela mulher de tocar, aleluia, de Jesus de uma forma diferente. Glória a Deus, aleluia. Ela reconheceu que Jesus poderia fazer. Aleluia, no versículo 30 vai dizer assim, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Aleluia, aleluia. Jesus sentiu que algo havia tocado de uma forma diferente. Mesmo em meio àquela multidão que sempre cercava, acompanhava Jesus, mas naquele dia, alguém o tocou diferente. E eu quero te fazer uma pergunta nesta tarde. Será que nós estamos tocando em Jesus diferente? Aleluia! Jesus está nos convidando nesta tarde a tocar nele de uma forma diferente. Aquela mulher estava em casa, aleluia, 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Gastou tudo o que tinha. Os médicos não puderam resolver nada. Mas naquele dia, eu não sei a hora, já foi dito nesta tarde, eu não sei o dia, aleluia, eu não sei o momento, a irmã Judite já disse nesta tarde, eu não sei se ele vem de cima, não sei se vem de lado, não sei se vem pela esquerda, pela direita, porta, mas eu sei que ele vem, aleluia, aleluia. E aquela mulher, ela foi ao encontro, e quando ela chega, a Bíblia diz que ela simplesmente, ela toca em Jesus, e quando ela toca, Jesus para. Jesus para e diz assim, alguém me tocou. O discípulo olha para o mestre e diz, mestre, a multidão está tão grande, todos estão te empurrando, e tu perguntas quem te tocou, mestre. Aleluia. Aleluia, mas Jesus diz assim no versículo 32, aleluia, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera, aleluia, porque ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus estava dizendo, eu sei que a multidão é grande, eu sei que muitos estão me apertando, me empurrando, mas alguém em meio a esta multidão me tocou diferente, porque eu senti sair de mim do nome, poder, e esse poder foi sobre a vida de alguém. Aleluia. E nesta tarde, eu te convido a tocar em Jesus de uma forma diferente.